Bom, pessoal, vamos aqui comentar um pouco essa atividade 7 de ensino religioso. Como eu já disse para vocês, eu não recebi gabarito para essa atividade, porque ficou subentendido que todas as respostas eram pessoais. Mas vou tentar aqui comentar um pouco as perguntas trazendo para a nossa realidade religiosa, tá bom? Então vamos lá. Ele diz assim, na questão 1. Toda religião tem um espaço e território próprio para a celebração. Pesquise sobre as semelhanças e diferenças entre os espaços de celebrações religiosas de pelo menos 3 religiões e escreva um resumo sobre isso. Então, gente, trazendo para a nossa realidade, a gente comumente aqui a gente conhece a religião católica, a religião evangélica, a religião espírita e às vezes algumas pessoas que têm práticas de candomblé, né? Que são os pais de santos. Eu não sei nem se eles se associam a essa religião mesmo, né? A Umbanda, não tenho muito conhecimento não. Eu tô falando do que eu conheço. Porque tentei pesquisar, mas também achei muito complexo, porque a internet dá uma variedade de religiões, muito extensa leitura, na verdade vocês devem ter visto. Então achei complicado quando a gente parte para a internet. Bom, como eu já falei lá no meu áudio, no início da aula, vamos comentar as semelhanças e diferenças entre as religiões que a gente conhece. Por exemplo, semelhança entre a religião católica e a evangélica. As celebrações são feitas em templos, igrejas, né? Onde os fiéis geralmente vão 1 a 2 vezes por semana, ali com adoração, com pregação da palavra, de acordo com a sua interpretação. Geralmente, os fiéis vão ouvir um líder, geralmente tem como é que é a palavra que eu quero usar para vocês? Não é nem um palco, é um altar, né? Tem um altar, onde esse altar é um templo, é um espaço sagrado. Na igreja católica, quem sobe ao altar são os pregadores, os padres. Na igreja evangélica são os pastores. E na religião espírita também tem um líder, né? Eles não chamam de igreja, chamam de centros, né? Centros espíritas. Mas geralmente é no coletivo. Então, eu quis fazer esse comentário para não deixar aquelas crianças que não fizeram sem nenhuma sugestão de resposta. Até porque isso pode ser cobrado aí numa próxima prova. Então, vamos aqui à questão 2. Dentre os espaços religiosos que você destacou acima, quais se parecem mais com os espaços religiosos que você frequenta? Então, aqui é pessoal realmente, né? Se você acha assim, minha família frequenta a igreja católica, a minha família frequenta o centro espírita, a minha família é católica. Aí ficava mais para bem pessoal mesmo. Pesquise outras 3 religiões e resuma as funções dos ritos religiosos em diferentes manifestações e tradições religiosas. Gente, eu vou comentar um pouco também sobre os ritos religiosos das religiões que a gente conhece, tá bom? Ritos, gente, ritos religiosos são aquelas práticas praticadas por cada religião. Por exemplo, na religião católica a gente tem o ritual do batismo, né? Que na igreja católica geralmente esse batismo acontece em crianças pequenas. Já na igreja evangélica, não, eles não batizam crianças. O batismo lá já é com adultos, né? Então são semelhanças e diferenças que eu estou comentando um pouco para vocês. Outro ritual muito comum aqui na nossa região,
principalmente entre os católicos, é a questão das benzedeiras, né? Da reza. Quando a criança adoece, ou quando a criança está acometida de algum mal-estar, geralmente se levam para as benzedeiras para que elas rezem. Então, isso é um ritual muito comum aqui na nossa região do Nordeste, questão das benzedeiras, né? Levar crianças para rezar. Inclusive, Alto Santo, essa prática é bem comum. Eu mesmo levei bastante meu filho e é impressionante quanto faz efeito, né? Não sei se é a nossa fé, mas eu acredito muito. Opinião pessoal minha. Certo? Já entre as religiões evangélicas também tem alguns rituais de cura, né? Falar em línguas. Então, isso são rituais pertencentes a cada religião. Estou dando um exemplo, porque tem crianças que dizem, tio, o que é isso? Não entendi nada. Então, rituais são ritos, são práticas que acontecem em determinadas religiões. Por exemplo, eu sei assim por cima que na religião espírita tem um ritual onde também eles tentam, né, comunicação com pessoas mortas, saber como é que a pessoa está, se a pessoa está em sofrimento, se a pessoa está em paz, né? Uma espécie de comunicação. Então, tudo isso que acontece dentro das religiões são tidos como os ritos ou rituais. A questão 4, ele diz, encontre no caça-palavras as palavras. Então, tem rito, logo aqui, né, ó, rito, tradições lá embaixo, tradições, sagrado, ó, a gente encontra aqui na segunda linha, sagrado, religiões, aqui, ó, religiões. Então, você poderia estar pintando, né? A questão 5, ele diz assim, ó, todas as culturas possuem mitos que buscam explicar crenças e tradições religiosas de uma comunidade. É comum encontrarmos diversas histórias místicas para explicar acontecimentos da natureza. Por exemplo, na mitologia nórdica, Thor é o deus do trovão, enquanto nas religiões afro, o deus do trovão e dos raios chama-se Xangô. Pesquise outros mitos religiosos e faça uma breve história em quadrinho que conte um desses mitos. Então, gente, assim, é o que eu digo a vocês, tragam para nossa realidade. Por exemplo, um mito que quando eu era criança escutava dentro da nossa religião católica era que se não batizassem as crianças logo, essas crianças ficavam pagãs, essas crianças cresciam assustadas, né? Porque diziam que essa criança não conhecia Deus, porque o batismo era como se fosse uma apresentação da criança a Deus. Se a criança não fosse batizada, aquela criança não dormia bem, aquela criança ficaria atormentada por os espíritos maus. Então, você poderia criar uma história em quadrinho nesse sentido, né? Ou então, de acordo com algum outro mito que você conheça dentro da religião, certo? Na nossa religião católica tem muito essa questão dos mitos, né? Principalmente envolvendo os santos, por exemplo. Meu pai dizia que quando não chovia é porque tinha alguns vizinhos que por algum motivo enterravam os santos, colocavam o santo dentro do pote, o santo de cabeça para baixo. Então, mitos são essas histórias contadas, né, de boca em boca, para explicar alguma coisa, ou seja, para justificar alguma coisa. Então, essa questão do mito lá de não chover envolvia muito essa questão dos santos. Tem até um ditado, né? Tem gente que parece que enterrou o santo, afogou o santo, que não chove. Então, tudo isso são mitos comuns aqui na nossa região. Você pode criar sua história em quadrinho pesquisando um outro mito que você
conheça até aí na sua família, certo? Um mito que seu avô conhece, envolvendo a religião, envolvendo algum aspecto, aí você pode criar uma historinha em quadrinho, tá bom? Espero ter contribuído e um abraço.